Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Com DaniCast. É a Dani Foster aqui falando com vocês e a temática escolhida para essa semana é o estresse. Nós vivenciamos hoje uma sociedade que está praticamente submetida a situações estressantes todos os dias. Desde que acordamos, nos deparamos com questões assim muito simples do cotidiano e que nos fazem nos sentir assim desconfortáveis em relação à nossa própria vida. Já acordamos no estado de alerta, que é um estado interessante quando nós queremos fazer coisas, entrar em ação e realmente fazer com que o nosso corpo entre em movimento, que nossa mente comece a trabalhar e tudo isso dentro de uma perspectiva de que nós temos um dia pela frente. Até aí, tudo bem. O grande problema é que nós começamos isto já com uma série de questões que nós antecipamos. E nós também automaticamente encontramos no nosso dia a dia situações adversas que vêm promover algo a mais dentro desse nosso suposto dia que entra em movimento porque é necessário, mas que gradualmente torna-se algo que sofre alterações, que sofre repercussões negativas e nós começamos a ter emoções negativas diante desse todo. Então, vamos pensar assim: eu saio de casa e quando eu saio de casa, no meu planejamento para chegar no meu trabalho, para chegar aonde eu pretendo num determinado horário, as coisas estão caminhando bem e teoricamente eu me planejei, então eu estou saindo com um certo prazo, com uma certa programação para cumprir aquilo que eu gostaria de cumprir. Entretanto, você pode receber uma ligação nesse meio tempo, você pode ter problemas no trânsito, você pode ter situações adversas que venham a interferir nesse teu programa de vida, aonde obrigatoriamente você vai ter que fazer uma adaptação, ou você vai ter que se apressar, ou você vai ter que se reorganizar, e tudo isso gera automaticamente uma emoção negativa do tipo: nossa, mas meu dia não começou bem, as coisas não estão boas, eu acho que não vai dar certo. E você entra nesse processo muito espontaneamente, muito automaticamente, porque a nossa vida, de certa forma, ela é uma vida dinâmica. Então, muitas vezes, nós nem percebemos que nós estamos fazendo esse movimento emocional e isso vai refletindo no nosso corpo, porque refletiu negativamente na nossa mente. O grande problema é que essas situações elas vão sendo durante o dia sobrepostas. Então nós temos aí coisas que vão se sobrepondo, uma situação crítica, mais uma situação crítica, mais um atraso, mais um cronograma que eu não vou conseguir cumprir, mais algo que eu estava esperando e não aconteceu. No trabalho, um documento que eu queria, que eu precisava dele para desenvolver o restante, né, da minha atividade, não chegou a tempo. Alguém veio, me contou uma notícia ruim, meu celular tocou e eu tenho um problema para resolver, pode ser financeiro, pode ser um problema de gestão de vida, eu tenho uma consulta médica e eu esqueci, enfim, N sobreposições que podem acontecer e que isso vai se acumulando ao longo do seu dia. Num determinado horário, quando você percebe assim que aquilo chegou, digamos assim, num nível de irritação que você já se sente mal-humorado, você se sente assim com a cabeça pesada, com o corpo pesado, parece que você está cansado, você perdeu a sua energia que lá no começo, quando você acordou, seria uma energia apenas para que você pudesse fazer acontecer. E de repente você está com uma energia que é uma energia estou adoecendo. Adoecendo em que sentido? Adoecendo porque eu estou sentindo dores, porque eu estou sentindo o meu corpo respondendo de uma forma
não agradável, eu posso começar a jogar um ácido, né, a mais no meu estômago, eu posso começar a ter gastrite por causa disso, eu posso produzir excesso de cortisona, que faz com que o meu corpo se sinta, né, de alguma forma, até mais tóxico, porque tem um nível de cortisona além daquilo que seria o nível ideal. Então, eu estou trazendo uma sobrecarga, que é a sobrecarga do estresse que eu não dominei. O domínio do estresse, ele tem que ser feito de uma forma que é uma forma muito consciente, muito momento presente, muito eu aqui agora, muito eu entendendo os fatores externos que podem me trazer essa função de desequilíbrio, eu entendendo quais são os meus pontos fracos, o que me tira, né, dentro da minha organização, da minha condição, digamos assim, mais conforto de vida, e gradualmente eu vou percebendo assim, opa, bom, já que eu tenho um problema, por exemplo, eu sou uma pessoa que para não estar estressada, eu preciso ter a minha vida programada ao longo do dia, e algo que vem externo e que me tira essa programação já me desregula, então deixe-me fazer com que esta programação seja uma programação mais próxima, né, de algo que eu consiga gerenciar. Vai acontecer algo externo que vai tentar tirar a minha programação do meu padrão, daquilo que eu estabeleci como sendo certo? Com certeza vai, porque a nossa vida, como eu falei, é muito dinâmica. Mas o fato de você se programar de uma forma diferente faz com que você não fique tanto no sufoco. O que eu quero dizer com isso? Eu atendo pessoas, por exemplo. Os horários que eu marco, os horários que eu agendo presencialmente, eles sempre têm, e isso foi um aprendizado que eu recebi ao longo da minha vida profissional, eles sempre têm uma variação. Então eu não posso dizer nos atendimentos psicológicos, até porque a forma como eu trabalho não é essa, que eu pontualmente vou terminar a sessão em 50 minutos ou em 1 hora. Dependendo do processo, pode ser que eu tenha um atraso nesse atendimento. Então, o que eu aprendi? Eu não marco os meus horários de 1 em 1 hora de uma forma tão pontual assim. Eu coloco 1h15, por exemplo, como sendo um horário que eu consigo estabelecer uma rotina para que eu não comece a ficar nervosa e ansiosa no caso de um atendimento extrapolar um pouco e eu afetar o horário da pessoa seguinte que eu vou atender. Eu só agendo de 1 em 1 hora quando realmente eu não tenho alternativa. E aí, quando eu faço isso, eu já mentalizo internamente que, você sabe, Daniela, que isso pode te gerar algum tipo de atraso. Você já prepara as pessoas para isso, as pessoas já estarão cientes de que a agenda está mais assim sistematizada, né, dentro de um prazo, então você já começa o atendimento e você já fala, olha, hoje os atendimentos estão assim muito próximos um do outro, eu preciso terminar esse atendimento no horário, a gente vai fazer isso juntos, vai ser a nossa atividade aqui enquanto eu estou atendendo. Isso, essa comunicação, essa externalização de que isso é uma preocupação existente, de que eu não quero sofrer com isto, automaticamente faz com que eu não passe por um estresse e eu evite uma situação problema. A grande questão é que nós, não tendo consciência, né, quando nós não temos consciência do nosso limite, daquilo que nos incomoda e daquilo que nos acarreta o estresse, nós simplesmente vamos assimilando e isso vai nos causando situações cada vez mais problemáticas. As empresas trabalham muito com prazo, com metas, elas exigem muito das pessoas, principalmente em alguns períodos onde as pessoas estão ali mais concentradas, né, nesse resultado em específico. O que nós precisamos entender é o que eu posso fazer para que quando eu chegue nesse período
não seja um período tão atípico. Ou seja, eu posso planejar o meu mês diferente, eu posso orientar as minhas atividades diferente, eu posso não procrastinar, porque a procrastinação, ela é muitas vezes aquilo que gera depois o estresse. Se a gente deixa tudo para a última hora, se a gente deixa tudo para depois e não faz aquilo que precisa efetivamente ser feito, chega num determinado momento que nós temos lá na frente tarefas que foram se acumulando e que não necessariamente deveriam ter sido acumuladas, a tal ponto que eu vou lá e chego nesse momento crítico, que é o momento que vai me gerar pressão. Isso acontece na vida de estudantes, que deixam tudo, né, para depois e só estudam na hora da prova. Isso acontece nas empresas, onde as pessoas deixam as suas atividades apenas para momentos próximos de quando serão cobradas. Então, esses são muitas vezes os elementos que nós temos, assim como reverter. O nosso mecanismo de autopercepção, de autoconhecimento, pode nos gerar muitas vezes alguns gatilhos positivos para que nós consigamos gerenciar a nossa vida de uma maneira melhor. O que nós não podemos é nos submeter a grandes momentos, períodos de estresse, sem que nós façamos alguma coisa a respeito. Por quê? Porque o estresse, ele gera muitas doenças, ele desestabiliza não só o nosso equilíbrio emocional, mas também o nosso equilíbrio, que é o nosso equilíbrio corpo. Então, o estresse gerando ansiedade, ele também faz com que nós tenhamos hábitos negativos relacionados à alimentação, relacionados a bebidas alcoólicas, relacionadas ao cigarro e tantos outros hábitos negativos que estão associados para que a pessoa tire o estresse e elimine o estresse. Para quem é naturalmente uma pessoa muito, muito estressada, que tudo é preocupação e que tudo entra nesse âmbito aí de interferir a sua paz interna, a sua paz interior, eu sugiro que as atividades físicas sejam atividades físicas que aconteçam diariamente, que sejam atividades bem exigentes, no sentido assim, que realmente você coloque uma carga de energia alta para aquele momento. Não pode ser uma atividade assim que não tenha descarga de energia, tem que ter uma boa descarga de energia e preferencialmente que você faça isso antes do seu dia realmente começar. Eu, por exemplo, pratico atividades físicas às 6h15 da manhã, faço crossfit às 6h15 da manhã, justamente por isso, para que ele me ajude na regulação do estresse. Isso porque ele já me deixa, do ponto de vista assim, energético, eu já descarrego muita coisa enquanto eu pratico o crossfit. Automaticamente a minha mente já começa a funcionar num mecanismo diferente e quando à noite, antes de dormir, eu quero me sintonizar com o meu eu para que eu possa entender o meu dia, aí eu entro em contato comigo mesma. É um momento mais reflexivo, de meditação interna, aonde eu entro nesse alinhamento e aonde eu faço os meus ajustes até para o dia seguinte. Então, são essas questões assim que eu acho que cada um deve achar o seu próprio ponto de equilíbrio, mas que nós devemos nos antenar e nos reintegrar aí para que não tenhamos situações tão críticas e que o estresse não venha a nos consumir aí no dia a dia, ok? Pessoal, fica a dica, tentem regular o estresse, vamos pensar sobre ações, né, sobre planejamento, sobre reorientações e vamos continuar juntos aí nessas reflexões que têm sido muito boas, ok? Muito obrigada pela participação mais uma vez e até a semana que vem.